Hello, hello, pessoal! E hoje vamos falar justamente como você sai do feed comum. Então, de visível a desejada, né? Que eu acho que muitos de vocês têm essa dificuldade em saber como se colocar, como postar, como trazer algumas coisas ali. Se você está me vendo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Janine Rodrigues, neurocientista de marcas pessoais, tenho trabalho com brand e marketing aplicado a prestadores de serviços, profissionais que vendem o conhecimento, como curso, consultoria, treinamentos, e por aí vai. Deixa eu falar algo que muitas vezes dá um certo incômodo para muitos de vocês, né? Inclusive, gente, antes de começar aqui, comenta aqui no chat o que você vende. Quero saber de você qual se você vende serviço, vende conhecimento, vende outra coisa, tá pensando ainda em vender algo. Me conta aqui para eu poder te conhecer um pouco melhor, tá? Então, o que acontece? A maioria das pessoas não é que é necessariamente ignorado no feed, muitas vezes é percebida como um comum. E é isso que muitos de vocês, muitos alunos mentorados meus sempre falam sobre sentir que tá postando e ninguém comenta, ninguém tem atitude nenhuma, que é uma coisa que a pessoa sente que meio que estagnou, que não consegue fazer nada diferente, que tá sempre girando em torno de postar e não ter retorno. E aí, qual é o ponto aqui que a gente tem? O comum, quando você é vista como comum, na verdade não gera desejo. Na verdade, seu post aparece para as pessoas muitas vezes. A não ser que seu alcance realmente esteja muito baixo. Na verdade, até o próprio alcance baixo, ele é fruto justamente do quê? Passou no feed de algumas pessoas, as pessoas não interagiram, o Insta entendeu que aquela postagem não era atraente o suficiente, atrativa o suficiente para exibir para demais pessoas. Então acaba que você perde o alcance. Então o que acontece muitas vezes? Você não gera desejo na sua postagem, você é vista como comum. E quando você é vista como comum, você não vai gerar uma escolha exatamente. Não vai gerar um pagamento, por exemplo. E aí o que eu sempre digo, inclusive aqui dentro do meu ecossistema Y, né, que são os meus mentorados, alunos que estão aqui já dentro do meu método, é que, gente, às vezes você não precisa exatamente ficar esperando o engajamento ali na postagem. Às vezes só o que você precisa é que essa postagem gere uma venda. E não necessariamente a postagem que mais gera venda é a que de fato tem muito engajamento, tá? Então esse é um desapego, inclusive, que você tem que ter inicialmente. E aqui hoje eu vou te mostrar como é que você pode sair dessa zona de se sentir invisível, tá? E ser desejada, lembrada, escolhida. O maior erro da maioria de vocês é achar que só precisa postar mais, aparecer mais, dançar mais, tipo, fazer algo que tá muito em alta, explicar mais, vou pegar uma trend viral aqui, vou começar a desenrolar essa trend, vou começar a me colocar nesse espaço e fazer dancinha maluca para poder atrair mais pessoas. Não é sobre isso, tá? O que vai fazer você se destacar não são essas questões. Até possa ser que você viralize, mas também se você viralizar do jeito errado, acabou com o seu engajamento, acabou com o seu perfil, você vai ficar aí anos tentando limpar a sua base e você vai continuar sem vender para ninguém, tá? Então, o que você precisa trazer é justamente a segurança, a clareza no seu post para que você consiga chamar atenção. E dentro do feed, inclusive, a gente tem uma questão muito visual, né? Principalmente se a pessoa te vê pela primeira vez. Beleza que as pessoas vão ser atraídas por você por algum post que apareceu no feed dela. Aí tá ok, ela não te segue necessariamente, ela só viu aquele post. Então ela não tá vendo a sua estética do feed. Porém, se eu quero te seguir, eu gostei do seu Reels, por exemplo, que apareceu lá no meu feed, vou entrar no seu perfil, e aí se seu perfil estiver bagunçado, minha cara, eu não vou gostar muito do que eu estou vendo ali, e provavelmente eu não vou continuar na intenção de te seguir. Por isso que esse visual do perfil ele é tão importante também. Que você precisa gerar impacto nos 3 primeiros segundos ali para a pessoa, não é só nos 3 primeiros segundos de um vídeo, não é só nos 3 primeiros segundos da sua roupa, da sua aparência, que eu já falei isso aqui em outros insights passados, e sim dentro do perfil também. Eu preciso olhar seu perfil e ficar altamente seduzida por ele assim que eu entrar no seu perfil. E para isso você precisa usar a estratégia certa, né? Tem que ter essa imagem. Imagina, se eu entro num perfil, imagina, na verdade, nem precisa, vou botar você, vai, imagina você. Você tá vendo um conteúdo no seu feed, aí você achou bem legal o vídeo, você clicou
para ver o perfil. Aí o perfil está altamente bagunçado. Você não consegue entender sobre o que a pessoa fala, às vezes tem umas fotos aleatórias, às vezes até o texto não casa um com o outro, tem um monte de cor diferente, tá uma bagunça, e dá aquela sensação de confusão visual. Você ia seguir? Aí, ao mesmo tempo, aparece um outro vídeo de uma pessoa falando coisas semelhantes ao primeiro. Aí você entra no perfil, o perfil tá todo clean, arrumadinho, tá lá com as cores certinhas no lugar. Às vezes não é nem post de texto, é só uma foto que tá arrumada, com a cor bonitinha ali no feed. Fala pra mim, qual você iria seguir? De verdade. Você iria seguir o bagunçado? Que você não consegue entender sobre o que a pessoa fala? Ou você iria seguir só o que tá relativamente arrumado? Se eu falar ainda, se colocar assim na reta de duas profissionais que falam sobre a mesma coisa, imagina você com um perfil assim, e aí depois tem sua concorrente com um perfil bonito, arrumado. É aí onde você começa a perder seus clientes para concorrente. E fala a verdade agora, seja honesto. Você acha que se eu entrar no seu perfil hoje, agora, seu perfil vai estar arrumado? Você acha que vai transmitir segurança? Ou vai estar uma bagunça? Será que se eu entrar no seu perfil eu consigo enxergar claramente o que você vende, para quem você vende? Será que eu consigo enxergar no seu perfil seu diferencial? São essas questões que você tem que começar a pensar a partir de ontem. Hoje, porque você está me ouvindo agora, né? Mas a partir de era para estar pensando nisso há muito tempo, porque esse é o grande jogo da internet. Esse é o grande jogo do marketing digital. As mídias sociais, elas servem para isso. O que você pode, então, transformar essa sua visibilidade em mais desejo no seu feed? Primeiro ponto é ter muito mais clareza do que você está vendendo. Quanto mais claro eu entro no seu perfil e consigo entender o que é que você vende, para quem é, melhor. Então, assim, tem gente que eu entro no perfil, a pessoa fala que vende, às vezes, atendimento, por exemplo, ou consultoria, e no feed não fala nada sobre isso. Então, dificilmente eu vou me conectar com aquela pessoa para comprar, concordo? Se não tem nada sobre isso, é só post sobre o que é X, como resolver tal coisa, aí tem fotos pessoais, mas ela não fala sobre o que ela vende. Como é que eu vou querer comprar se ela não fala sobre o que ela vende? Um segundo ponto é que você precisa gerar mais desejo nos seus próprios posts, tá? Você tem que trazer ou desejo ou dor, né? Depende do que você vende, depende de qual é a sua área, depende de quem é seu público. Então você precisa, inclusive, entender o que é que seu público compra mais. Se ele compra mais desejo ou se ele compra mais pela dor. E aí o seu conteúdo, ele vai ser envolvente o suficiente, que inclusive é o que eu falo aqui dentro do nosso ecossistema do Método Y, que é um conteúdo que ele é sedutor e envolvente, que aí eu chamo de conteúdo seduzente. Ele tem que ser sedutor e envolvente o suficiente para gerar desejo de venda, e você só vai saber disso se você entender muito bem quem é seu público, como ele se comporta, o que ele gosta, quais são os mecanismos que fazem o seu cliente comprar. E você precisa ter muita clareza disso, né? Você precisa seguir um método, inclusive, para você conseguir identificar isso, porque nem sempre é muito fácil identificar o que o seu cliente quer. A outra coisa que vai fazer você passear para esse lugar de ter um conteúdo mais seduzente, que vai te ajudar a vender, é justamente você trazer uma comunicação mais direta ao ponto, assim, sem ficar se explicando muito. Você vai falar do que você vende, mas de uma forma que gere desejo, sem ser uma grande explicação sobre aquilo que você tem. Então, a sua forma de falar sobre o que você vende, e aí por isso tanto a importância da comunicação, você precisa transmitir segurança, clareza o tempo inteiro e coerência com tudo que você está mostrando. Então a sua postura, a sua fala é muito importante também. Janine, não gosto de aparecer, não gosto de me expor. A maioria de vocês fala isso. Existe uma maneira, sim, de você produzir conteúdo sem você necessariamente produzir vídeos onde você aparece falando. Mas em todas as formas que você aparece, porque aí de alguma forma você vai ter que aparecer, afinal de contas você é a sua marca, não é isso? Eu vou comprar você porque eu gosto do seu serviço, eu vou comprar você porque é você. Então você é a sua marca, você precisa aparecer de alguma maneira, eu preciso te ver, certo?
Então, você vai ter que dar seus pulos, dar um jeito de aparecer ali, ainda que não seja gravando vídeo. Mas em todas as horas que você aparecer, em todos os momentos que você aparecer, você precisa transmitir essa segurança, essa clareza, essa convicção de que você realmente tem o melhor serviço para você poder atender a sua demanda ali, seus leads que estão aparecendo, que muitas vezes são alguns seguidores curiosos que estão olhando ali no seu perfil. Tá? Então, o ponto é, você precisa se transmitir essa autoridade, você tem que começar a aprender a criar conteúdo que vai gerar essa autoridade, essa confiança, clareza, mas não só o conteúdo em si, tem que ter a consistência do seu visual, da sua identidade visual, para gerar essa alta percepção de valor. Se você não gera essa alta percepção de valor, você não vai gerar Pix. Tá? E qual é o ponto aqui que você precisa prestar atenção? Nem todo post que tem engajamento é o post que vende. Por isso você tem que aprender a gerar o post que seduz e envolve para gerar Pix. Por quê? Às vezes é um post que você acha que flopou, é o post que vai gerar mais dinheiro no seu bolso. Então, é o saber conteúdo da forma certa. E aí vem a pergunta, né? Você quer produzir conteúdo para você botar dinheiro no seu bolso ou você quer produzir conteúdo, ter um feed legal só pela estética para ser uma blogueirinha ou para crescer, né? Se você quiser ser influência, e tá tudo bem também. Mas é onde você precisa entender ali qual é o seu objetivo. Porque se seu objetivo for gerar venda, você tem que aprender a criar a postagem certa já de agora. Já era pra você estar criando de ontem, né? Que eu falei desde o início. Então, esse é um ponto que você precisa resolver, tá? E quando você muda toda essa sua produção, fica muito mais fácil de você ser muito mais rapidamente escolhida. Pessoas que entram no seu feed já estão mandando direct pra você, perguntando quanto custa, pedindo informação, querendo saber como funciona o seu trabalho, ou às vezes não vai no seu direct, mas vai no seu WhatsApp. E você tem essa conversa até o final, né? Porque também não adianta a pessoa te pedir orçamento e ela some no meio da conversa. Então você não soube conduzir essa conversa aí. Aí você tem um problema de condução, que aí fica o papo para um outro insight, um outro dia que a gente venha conversar. E quero saber sua opinião, já deixa aqui nos comentários como é que chega esse conteúdo para você. Vou adorar responder todas as suas dúvidas.